Vamos ver aqui, né? Ficha de entrada. Visualizar. Oi! Agora sim. Glória a Deus, gente. Que dificuldade, hein, Richard? Que Pois isso? é, mas enfim, Aí, conseguimos. ainda bem, né? Fiquei pensando assim, nossa, minha primeira live eu vou dar um gafe, né? Internet tá ok, celular tá ok, o que a gente vai arrumar? Mas deu certo. Bom, gente, então, como a gente já havia começado a falar lá nas lives anteriores, eu estou fazendo essa série de lives, né, agora nesse período do coronavírus, porém hoje nós vamos tratar de um assunto especial, tão importante quanto o coronavírus. Para quem não sabe, hoje é dia 18 de março, dia 18 de maio, aliás, durante todo o mês nós estamos na campanha do Maio Laranja, que é falando sobre a prevenção contra o abuso sexual infantil. E hoje, é 18, é um marco nesse projeto. E por causa disso, nós decidimos então fazer essa live. Eu convidei a Carol para que ela pudesse participar, já que ela tem uma experiência já nessa área, né, ao longo dos anos, como assistente social. E eu quero te agradecer, Carol, primeiramente por ter aceito o convite, embora todos imprevistos, embora o seu nervosismo, mas te agradeço muito por ter aceito o convite. É isso, eu que tenho que agradecer, né? Confesso que é desafiador para mim essa questão de fazer live, né? E tudo. Mas vamos rompendo. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, não só agora em maio, mas em todos os meses, né? E vamos seguir aí com esse assunto bem importante aí, tá bom? Isso aí. Então, primeiro, para a gente dar um panorama geral para o pessoal, eu queria que você falasse um pouco sobre essa campanha, sobre o Maio Laranja. Sim. O que que acontece? O Maio Laranja, ele foi criado, infelizmente, depois de um crime bárbaro que aconteceu em 1973, onde uma menina de 8 anos foi brutalmente assassinada, violentada e em seguida teve o corpo carbonizado, né? Depois de toda essa situação aí, houveram várias manifestações em prol de garantir mais direitos para as crianças e os adolescentes e da proteção também, tá? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô tão nervosa com esse negócio de live, gente. E é isso. Igual eu sempre falo, não é só em maio, né, gente? Eu acho que a gente tem que seguir falando todos os dias. Esses dias aconteceu uma situação. Esses dias não, antes da pandemia aconteceu uma situação muito interessante comigo, no qual eu estava usando essa camisa aqui sobre a pedofilia. E aí fui abordada por uma moça que viu a blusa e se emocionou porque ela sofreu abuso sexual na infância. Ela já na fase adulta, né? E esses crimes que estão aí deixam marcas para a vida toda, né? Essa exploração de criança e adolescente. Eu queria começar falando um pouquinho, Richard, do que é violência, né? Que é uma situação onde a criança e o adolescente ele é vítima de um abuso sexual. O adulto ele usa a criança, o corpo da criança, né? O adolescente, para satisfazer os prazeres aí. Tem muitas pessoas que confundem a questão do abuso com a exploração. E é um pouco diferente, assim, porque o abuso ele se dá em qualquer forma de contato, interação sexual, onde o adulto utiliza o corpo da criança, tá? Já a exploração, ela se dá por meio, se caracteriza por meio da criança que é colocada para se prostituir, por exemplo. O adulto ele visa o lucro, né, e usa essa criança aí para praticar atos horríveis. Queria falar um pouquinho, Richard, sobre a questão da prevenção. É Ia te muito contar importante. exatamente isso.
sobre a questão da prevenção, a gente tem que ter um trabalho, não só eu como assistente social, mas todos nós, trabalho informativo, sabe? Sim, Fazer não só campanhas, mas rodas de conversa, sensibilizar mesmo a população em relação a, a essa questão de abuso. Ter parcerias com a educação trabalha aí de forma forte aí na campanha, sempre falando. O CRAS também tem um trabalho muito importante na questão da prevenção. Todos nós falar todos os dias, todo mundo tem acesso à rede social aí, ó, pode publicar. Hoje em dia, as crianças têm acesso à internet muito fácil, né? Então, tá sim, sempre falando sobre esse assunto, que é uma forma de prevenir. sim. E como você explicou aí no início sobre o abuso, sobre a exploração, como que a pessoa faz para poder denunciar se ela souber de algum caso, mesmo que seja na família ou alguém próximo dela, como que ela faz para denunciar? Tá? Os canais de transmissão, primeiro é o Disque 100, né? Direitos Humanos. E muitas pessoas ficam com medo de denunciar, né, pelo fato de ser exposto. Mas não é, não fica salvo, não é identificado. Tem o Disque 100, o 181, 190. Tem o número do CREAS também, que é o 3621 3018. Depois eu vou estar colocando na minha página o endereço do CREAS para quem tiver interesse, né, de estar, às Ótimo, vezes, a pessoa está passando, quer ir no CREAS e tudo, fazer uma denúncia. Eu queria falar um pouquinho do CREAS, porque eu estou falando ótimo, CREAS, CREAS, ótimo. para as pessoas entenderem sobre o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS, ele trabalha com todos os direitos violados, não só em relação à exploração sexual infantil, mas também toda violação de direitos, seja violência doméstica, violência contra o idoso, deficiente, tudo quanto é tipo de violação, o CREAS trabalha, tá? E outra coisa também, 190, já falei, né? Polícia Rodoviária Federal. Conselho tutelar, que é importantíssimo, gente. Pode estar ligando para o conselho, denunciando também que as meninas fazem aí a busca ativa, né? Verifica a situação. O conselho tem um papel importantíssimo na atuação desses casos e quero parabenizar o conselho aí de Vespasiano, que tem de forma efetiva, fazendo valer os direitos das crianças. E até pela internet você consegue denunciar hoje, pela página do Disque 100. E tudo de forma anônima, né? Exatamente. Tudo de forma anônima. Ótimo. Carol, e tanto como você mencionou do Conselho Tutelar quanto do CREAS, tem alguma diferença no trabalho com relação a esse tema? Não. O que que acontece? Eles trabalham de forma. Não tem nenhuma diferença. Em casos de violência, o CREAS e o Conselho Tutelar, eles trabalham juntos, né? O Ministério Público encaminha, chega a denúncia para o o Ministério Público faz com que a rede toda trabalhe nos casos de violência. Então, atua o Ministério Público, Conselho Tutelar, juntamente com o CREAS e as demais redes, igual saúde. Tem muitos casos que a gente pega que a criança, claro que a criança sofre danos irreparáveis, mas tem que tentar minimizar isso, né? E Sim. aí a gente faz encaminhamento para a saúde. E aí também trabalha a saúde juntamente no caso. Né? Tanto com a criança como com a família também. Porque muitas vezes a criança não está dormindo, necessita de fazer uso de algum medicamento, e aí tem que estar passando pelo psiquiatra, que no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, só que o CAPS infantil. Então é um trabalho bem integrado, né, com várias parcerias, né? Sim, é um trabalho com várias parcerias. E na sua experiência eu acho que, eu acredito que deve exigir um sigilo, né? Mas na sua experiência já teve casos que você pôde atuar com relação a esse tema? Sim, inúmeros casos.
Inclusive, igual eu falei anteriormente, eu já trabalhei no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, né, que trabalha com direitos violados. Infelizmente, já peguei muitos casos assim, de abuso sexual. E, inclusive, a maioria dos casos, assim, vou te falar com precisão, de 90% são pessoas da família, da própria família, Então a que gente acha que é uma praticam. coisa bem distante, mas não, né? Tá bem próximo da gente, né? Tá bem próximo da gente. E uma dificuldade também, às vezes, é de fazer com que a criança fale. Quando é um pai, por exemplo, né? A criança ela é pressionada ali a ficar calada o tempo todo. E Sim, aí, quando se descobre o abuso, já foram vários abusos praticados contra essa criança. sim. E quando descobre, então, é encaminhado para esses órgãos, né? O CREAS, o Conselho Tutelar, e aí para essa pessoa que sofreu, que foi quem praticou, né, esse abuso, ele pode ser preso, o que pode acontecer com ele? De imediato, né? É feito o exame, tudo, mesmo que não conste nada no exame, se a criança falou a palavra da criança, né? A criança não Sim. vai inventar que foi abusada. E aí é um mandado de prisão mesmo, fica em aberto para estar fazendo esse adulto aí. Falar adulto porque às vezes acontece mulheres, né? Não só pais, mas mães também já aconteceu no caso de abuso. Tem então uma pergunta aqui. É tomada alguma providência durante a apuração da denúncia ou só após a concretização? Não, não. Já é solicitada uma medida protetiva de cara, Ah, tá? então Para já. que a pessoa não chegue perto dessa criança. Mas isso é muito importante, né? E caso comprovado, se for alguém da família, pai, mãe, pode perder a guarda? Sim, ser punido, perder a guarda. Se for os dois, é, vai para família extensa, né? Pega algum outro familiar e essa criança tem que ficar distante dessas pessoas que praticaram essa violência. Sim. E essa campanha, Carol, que todo ano é feita, do Maio Laranja, você acredita que ela consegue abranger muitas pessoas ou ainda muitas pessoas não conhecem dessa campanha? Olha, é meio complicado de falar isso, mas eu creio que é assim, que consegue sim, abranger sim. É igual eu te falei, eu tava com a blusa, eu fui abordada, né? E nesse contato que eu fiz com essa moça que me abordou, eu dei para ela vários números que ela poderia estar ligando se caso tivesse uma suspeita. Esses dias mesmo eu fui numa esteticista e ela me compartilhou comigo, eu orientei ela como que ela faria, porque ela sabia que eu trabalhava na assistência. Sim. Então eu acho que é, a campanha, além de ser importante, é eficaz. Claro que tem que melhorar muito, né? Ainda, se melhorar muito ainda. Está tendo um bom alcance, né? Sim, com certeza. Carol, e você mencionou que você já atuou no CREAS e hoje está no CRAS, né? E muitas pessoas ainda confundem, né? Sim, Qual que é o serviço de um e qual o serviço de outro. Quais que são? Você pode sim. diferenciar para a gente? Claro, claro. O Centro de Referência de Assistência Social, ele é porta de entrada para tudo que é referente à assistência. O trabalho do CRAS é um trabalho de prevenção, né? Tanto é que tem o serviço de fortalecimento de vínculo, programa de atenção integral à família, são feitas rodas de conversa, fortalecimento de vínculo. No CRAS, a gente oferta isenção, tem vários serviços, tá? E só Sim, para colocar um gancho aí, voltando que a gente estava falando sobre o trabalho do CREAS, o que que acontece? Muitos casos que a gente pega, assim, pegava de abuso no CREAS, quando estava normalizado, que a família estava bem, tudo, é encaminhado para o CRAS, que aí o CRAS vai dar continuidade ao acompanhamento da família, sim, tá? E vou entendi. falar do CREAS agora.
O Centro de Referência Especializado, como eu falei anteriormente, ele é diferente do CRAS, porque ele trabalha só com direitos violados. Ele não é para prevenir, ele já atua na violação de direitos. Sim. Após a pessoa sofrer, então, é que o CREAS entra. Isso, exatamente. Ah, entendi. E, Carol, eu acredito que muitas pessoas possam estar nos assistindo, pode ser pais e mães. Qual é o conselho que você deixa para a prevenção? Como que a pessoa consegue identificar que o filho, que algum amigo, alguém está sofrendo esse abuso? Então, normalmente, a criança que está sofrendo o abuso, na maioria dos casos, a mudança de comportamento, né? É possível identificar através da mudança de comportamento. Muitas vezes a criança, que é uma criança alegre e tudo, tem várias alterações de humor, fica muito triste, fica muito isolada. Criança que socializava, não socializa mais. Proximidade excessiva. Por exemplo, em casos que o abuso acontece dentro do núcleo familiar, vou te dar um exemplo. O tio fala com a criança que tem que manter segredo, né? E aí é sempre bom estar trabalhando com a criança, falando com ela que não se tem que ter segredo entre tio, pai, ninguém. Tem a questão também dos comportamentos infantis. Acontece em alguns casos em que a criança de 7, 8 anos começa a ter comportamentos de uma idade mais nova, silêncio predominante. Uma criança, às vezes, ela fala muito, para de falar, mudança nos hábitos alimentares, alteração de concentração, por exemplo. A criança que era muito menina, principalmente, que gostava muito de se arrumar e tudo, começa a ter uma aparência descuidada, comportamentos sexuais. Muitas das vezes a criança ela expressa em desenhos, em brincadeiras com bonecos. Então, esses comportamentos sexuais eles ficam mais aflorados. Então, é um alerta aí para identificar. Tem a questão também dos vestígios. Muitas das vezes a criança que está sendo abusada, ela fica com marcas no corpo, né? Se aparecer uma marca ali, que você sabe que a criança não caiu, que está estranha, já é um ponto aí para ficar em alerta. Doenças sexualmente transmissíveis, marcas de agressão no geral. Também tem enfermidades psicossomáticas. A criança começa do nada a ter dor de cabeça, dor no corpo, começa a alteração de sono, isso tudo influencia. Então, Para são vários identificar, fatores que podem ser observados aí pelos pais, né? são muitos. A escola também tem algum papel nisso, Carol? Sim, sim, a escola tem. Inclusive, já teve caso no CREAS, assim, que a escola encaminhou, né? Percebeu uma mudança no comportamento da criança e aí encaminhou para a gente averiguar o que estava acontecendo, né? Porque a criança, que era uma criança que brincava muito, não estava brincando mais e começou a fazer desenhos diferentes, né? A figura do pai ali começou a ficar de forma mais escura no desenho, e aí começou a identificar, começou a ser identificado essa questão de um possível abuso. Entendi. E aqui em Vespasiano, nós temos o CREAS na região central. Tem algum outro CREAS que a pessoa pode procurar? Não Somente só o da região CREAS aqui. central, né? Isso, eu vou deixar Aí, até o endereço que eu esqueci, eu vou deixar na minha página e quem tiver interesse. E os números também, né? Às sim. vezes a pessoa não quer ir, não tem necessidade de ir, pode estar ligando e tá denunciando. E o Conselho Tutelar, aí existe um na região central e um na região do Morro Alto, não é isso? Isso. Que também pode A ser rede- procurado pela pessoa para fazer a denúncia. Sim, com certeza. E se a pessoa não pode ir, pode ligar também. Sim. Então, só para a gente relembrar aqui, é o CREAS, o Conselho Tutelar e o Ministério Público, que podem ser feitas as denúncias, né? Sim. No Disque 100, 190, 181. Então, sempre no anonimato e a pessoa pode fazer essas denúncias. Isso.
Pode sim, sempre no anonimato. Tem pessoas que deixam de denunciar, às vezes né, mora na mesma casa, é parente, tudo, e o vizinho deixa de denunciar com medo, né, de ser exposto e tudo, mas é um sigilo total ali dessa denúncia. Ah, excelente. E embora muitas pessoas acreditam que isso é um tema que não deve ser tratado com tanta frequência, que não tem tanta importância, infelizmente, gente, como a Carol já falou, acontece muitos casos e casos próximos de nós, então nós precisamos levar essa informação, inclusive para proteger as crianças e também dar um suporte aos pais e toda o restante da comunidade, né, para que saiba como identificar, como denunciar e assim todos em conjunto, né, junto com o CREA, junto com o Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público, a gente poder atuar nessa causa para que junto nós possamos prevenir e acabar logo com a pedofilia, né? A Carol está usando ali a camisa, também estou usando a minha, acho que não dá para poder aparecer, mas todos contra a pedofilia. É isso que nós precisamos acabar com isso, né, Carol? Com certeza. E não é uma responsabilidade só minha, só sua, é de todos nós, né? Porque as crianças e adolescentes de hoje é o futuro de amanhã, né? Os adultos Com de amanhã. certeza. Com certeza. E para a gente então finalizar aqui, Carol, vou pedir para você deixar então um recado sobre essa campanha, sobre tudo que a gente conversou aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, mais uma vez lembrando da importância desse tema, de tudo que a gente pode fazer, poder prevenir isso. Sim, com certeza. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão assistindo. Peço encarecidamente, gente, vamos cuidar das nossas crianças, proteger. Se você acha que tem um suposto abuso, denuncie. Eu acho importantíssimo a gente falar o tempo todo. Tem que falar mesmo, publicar em redes sociais. Todo mundo, a grande maioria das pessoas hoje tem acesso às redes sociais. Divulgar mesmo essa campanha, porque é uma campanha importantíssima. Excelente, Carol. Então, o pessoal que participou aqui, a gente foi lendo os comentários, muita gente agradecendo pelas informações, elogiando aqui a Carol, muita gente eu vi aqui também. Então, eu quero te agradecer, Carol, por ter aceito este desafio. Sei que não foi fácil, mas foi Não, excelente. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aqui a gente relembrar esse tema, relembrar da importância e assim a gente prevenir contra essa mal feito, né, que pode ser feito contra as crianças. Então, eu te agradeço muito e agradeço a todos que também nos acompanharam. obrigada. Eu queria deixar aqui, quem tiver interesse, né, se posterior à live tiver alguma informação que queira saber e etc., telefone, pode estar me chamando no privado, no meu direct, que eu vou estar respondendo quem tiver interesse aí, tá bom? Excelente. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Obrigada. Tchau. Gente, tchau.